E vem conferir uma análise do capítulo 381 de Berserk. E voltou o Berserk, finalmente o mangá está de volta, com o capítulo 381. E neste capítulo, nós começamos bem depois do fim da batalha, onde algumas criaturas do reino do Grift, do reino do Falcão Branco, acabam invadindo a cidade dos Kushans. Tanto que o começo do capítulo é bem expositivo. A gente começa com a Farnese. Ela mostra uma tranquilidade por ter salvado todos, e logo depois disso, a gente já tem algumas explicações, onde as pessoas acabam falando, a cidade foi destruída, como a Farnese salvou todos, como ela tem que ficar tranquila sobre isso. Para mim, isso é uma parte muito expositiva, que para um capítulo como esse, pode até parecer que está funcionando, mas eu tenho medo que quando você pegar um volume como um todo, esse começo de capítulo não comece tão bem. Eu vou explicar o porquê. Quando você pensa num capítulo semanal, esse aqui acaba funcionando bem esse começo. Afinal, faz meses que não sai um capítulo de Berserk. Então a partir daí, é como se você fizesse uma recapitulação para quem faz tempo que leu o último capítulo. Mas quando você pensa além disso, você pensa num volume como um todo, você passar o capítulo e alguém agradecer, fazer essa exposição, parece algo repetitivo de algo que você já viu. Então é algo que gera uma certa dúvida. Para um capítulo desse, parece que faz sentido. Para um volume como um todo, que é como o mangá deveria ser lido, aí você vê um pequeno problema. Depois a gente também mostra como que o plano do Griffith de certa forma deu certo. Porque você vê todo mundo que está ali, o príncipe, também o líder Kushan, você acaba vendo que todos estão desesperados, todos estão em pânico. Tanto que alguns comentários que aparecem nas páginas são: o que a gente vai fazer se eles voltarem? A gente vai ser completamente destruído, aniquilado por eles. Então mostra que o plano do Griffith deu certo de certa forma. Claro, o plano dele era destruir todo mundo ali com um assassino silencioso, e a partir desse assassino você ia conseguir acabar com a guerra de uma vez. Mas não conseguindo, você deixa as fortalezas Kushans mais fracas ainda. Afinal, eles já perderam o seu principal líder, que era a sua principal força, que agora é a árvore do Griffith, que ele usa para ir para todos os lugares, e ainda por cima ele mostra a facilidade que ele tem para entrar no Palácio Real e matar todos os lords daqueles Kushans. Então, de certa forma, o plano do Griffith deu certo. A força, que é dos Kushans, que mostra muito aquela ideia deles irem para a batalha sem medo de nada, já mostra que está muito mais enfraquecida. Nessa hora aparecem alguns monges que aparecem para poder falar algumas preces, até para os mortos. E nessa hora o Daiban acaba falando que na verdade eles não são monges, eles são Brahmes. Esses Brahmes, eles são tão poderosos que nem o imperador Kushan conseguiria se aproximar deles. E eles não são monges, eles são feiticeiros. Isso eu achei muito interessante, porque um dos fatores que faz Berserk ser uma das minhas obras preferidas é como o Miura, quando ele era vivo, Kentaro Miura, o criador que infelizmente faleceu, ele sempre que os personagens iam para outro reino, iam para outro lugar, chegavam em alguma terra, ele conseguia explorar muito bem aquele lugar. Ele conseguia dar vida pra gente entender o que está acontecendo ali. Realmente parecia um lugar vivo. E os Kushans a gente já sabia muito sobre eles. Mas agora, com esses Brahmes, por exemplo, é uma ótima expansão de mundo e mais do que isso, uma expansão religiosa para Berserk. Porque a gente percebe que o motivo das pessoas não conseguirem se aproximar deles, o motivo das pessoas não eles serem até mais importantes e respeitados que até o próprio imperador, seria porque eles têm essa ideia da feitiçaria. A feitiçaria dentro do mundo dos Kushans, ela é vista como algo que vai além só de magia ou não. Ela é vista muito como algo até místico e religioso para eles. Então isso me agrada muito, porque sai simplesmente de, olha, eles são feiticeiros, olha, eles têm poderes, para algo religioso, algo que realmente mostra
como a religião deles é mais forte que o imperador. Isso é muito interessante, vale destacar. A gente já tinha visto isso lá atrás no Ganisha, lá no arco, quando o Ganisha luta contra o Griffith, onde a gente já tinha visto um pouco de como eles abaixam a cabeça, os Kushans abaixam a cabeça quando o assunto é religião. Como eles realmente trabalham essa ideia do seu povo, que a religião está acima de tudo. Isso é muito interessante. Até que do nada o Guts acaba aparecendo no meio daquele salão, surpreendendo a todos e todos com uma certa surpresa de por que ele está ali, o que ele está fazendo ali e como ele chegou ali. Nessa hora, os Brimes acabam chegando perto dele e usando algumas palavras que parecem feitiços, mas na verdade eles mesmos mencionam que aquilo na verdade é uma barreira que eles estão fazendo para poder, por algum motivo especial que a gente ainda não sabe. Nessa hora, eles percebem que o Guts está completamente enfeitiçado. Ele não sabe muito bem o que fazer com ele, não sabe muito bem o que está acontecendo com ele, os amigos dele, mas o que acaba acontecendo é que o imperador percebe que ele é alguém de fora daquele lugar, muito duvidoso, então ele resolve que a melhor forma é matar o Guts. Nessa hora, o Isidro aparece e ele fala que não vai deixar aquilo acontecer, desrespeitando a cultura Kushan, chegando perto dos Brimes e também, mais do que isso, desrespeitando o Imperador, que logo pede para poder arrancar sua cabeça. O próprio Daiba, numa das falas, fala que a melhor coisa seria matar o Guts mesmo. Mas isso tudo era uma jogada dele para poder salvar o Guts, porque logo depois disso, ele fala as seguintes aspas para o Imperador. Ele tem a marca da maldição. Ele tem a marca da morte. A marca do Guts, o que faz ele ser assim, é essa marca que atrai as criaturas malignas para aquele lugar. Então, se as criaturas do Griffith, se as criaturas dele acabaram chegando ali, foi por culpa do Guts. No começo, quando você lê essas aspas, parece realmente que parece que é uma grande traição. Mas, logo depois ele fala, olha, a gente pode matar ele, a gente pode jogar ele em qualquer lugar, mas a marca vai se manter. Se a marca se manter, ele vai acabar trazendo mais e mais demônios para sempre aqui. Como acontecia nos principais reinos de Midland, onde, por exemplo, na principal torre onde o Griffith estava aprisionado, no fim da torre tinham várias caveiras e todas essas caveiras tinham a marca da maldição. Se parar a pensar, Midland sempre foi recheado de monstros para sua volta. E isso é por causa que, mesmo que a pessoa morra, se ela não morrer, dependendo de como ela morrer, a marca continuar, ela vai continuar atraindo espíritos ruins para aquele lugar. Com medo disso acontecer, o imperador fala, tire ele da cidade, mate ele fora da cidade, só tire ele daqui para ele não atrair mais monstros e nem demônios. Essa é uma jogada muito boa, inclusive como leitura muito boa, porque vale lembrar, o Daiba está ajudando eles. O Daiba, nos últimos capítulos, está sendo muito bonzinho com eles. Mas o Daiba já foi inimigo deles. O Daiba já lutou contra o Guts. Então, você passar essa impressão de traição é um bom momento do capítulo porque você acha que aquilo realmente pode acontecer. E depois tem essa virada dele saindo do castelo, usando essa arma para poder tirar o Guts de dentro do castelo. Logo depois disso, o jovem mestre fala que ele vai junto com o Guts. Tem uma cena rápida da Shirk mostrando que ela está desmaiada e a gente não sabe muito bem onde ela está, né? A gente sabe que ela está chegando em Falconia, já mostrou isso em alguns capítulos atrás, mas ela continua desmaiada. E aí aparece que o Guts realmente foi para fora da cidade e que mesmo fora da cidade, os Brimes acabam usando esse feitiço em volta dele e o capítulo se encerra. Bom, ele é um capítulo de transição com momentos bons e momentos que não mudam tanta coisa. É legal ver que finalmente eles estão saindo dos Kushans, é legal ver que a história está andando. Eu gosto muito dessa parte da traição que envolve eles, eu gosto muito da parte religiosa que envolve eles. Mostra que a Shirk não vai continuar a jornada ainda, porque ela está indo para Falconia, algo que é interessante, mas eu acredito que um ponto que eu não vi muita gente comentando na internet e que é muito importante ser falado é que talvez, só talvez, o mangá deixou uma pista de como o Guts pode ganhar do Griffith se for bem explicado, se seguir esse caminho. Por quê? Os Brimes, eles são pessoas que realmente eles só vieram para aquele lugar porque eles sentiram o mal daquele lugar. Quando eles chegaram lá e eles viram o Guts, eles sentiram que toda a parte maligna daquele lugar vinha daquele homem que estava naquela sala. Então por isso que eles usaram aquele poder em volta dele, para realmente
proteger, para enfeitiçar ele, para ele não fazer nada, e talvez anular um pouco da marca da maldição. Se isso for confirmado nos próximos capítulos, que o que os Brimes estão fazendo é usar um feitiço para controlar ele, e ao mesmo tempo fazer com que demônios não cheguem perto dele, se isso realmente for confirmado, pode ser um ótimo caminho para ele, o Guts conseguir entrar, por exemplo, sem ser percebido em Falconia pelos monstros e também pelo próprio Griffith. Dependendo de como for esse feitiço, pode ser que seja algo que ajude o Guts a se aproximar do Griffith, porque o Griffith não perceberia, no caso aqui não é o Griffith, né? No caso aqui é o Fenton, não perceberia a presença dele. Algo que seria super interessante. E também pode ser que futuramente esse seja uma desculpa para até tirar a marca da maldição dele da casca. Quando, provavelmente, eu acredito, se fosse fazer uma teoria, os Brimes vão ensinar a Shirka como fazer esse feitiço que vai ajudar o Guts a provavelmente chegar em Falconia e ter sua grande luta contra o Griffith. Eu acho que ao mesmo tempo que esse capítulo parece que ele foi muito parado, ele teve muita coisa. Teve expansão de mundo, teve bons momentos para mostrar como vai ser o futuro do mangá, também levou para outras perspectivas, considerando que agora o Guts está fora da cidade. Realmente foi um capítulo bom. Poderia ser muito bom, mas como capítulo de transição, ele apresentou elementos, conceitos e ideias que eu achei muito interessante para o futuro de Berserk. Não é o melhor capítulo do mundo, mas eu me diverti, até porque é um dos meus mangás preferidos, e a partir daí rever esses personagens já dá uma vontade de ler mais. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do capítulo 381 de Berserk? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.